E disse o Papa Bento XVI o seguinte: eu não vim ao Brasil para atrair os fiéis à igreja, porque quem deixa a fé não são os fiéis, são os infiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santos Cosme e Damião e São Rafael, rogai por nós. Saudar com alegria os santos diáconos aqui presentes. Bem, como não sabia não que eles São Rafael? Pois nós. Saudar também nosso seminarista, aqueles que nos auxiliam aqui no serviço ao altar, bem como também todo o povo fiel. O Papa Bento XVI conta uma história que o Papa Bento XVI veio ao Brasil, quando veio ao Brasil em 2000 eu acho que sim, para a conferência de Aparecida. Um repórter ousado perguntou a ele, disse a ele: Santo Padre, o senhor veio ao Brasil para atrair mais católicos à igreja, porque está acontecendo uma grande evasão dos católicos. Os católicos estão abandonando a fé para abraçar o neopentecostalismo. E disse o Papa Bento XVI o seguinte: eu não vim ao Brasil para atrair os fiéis à igreja, porque quem deixa a fé não são os fiéis, são os infiéis. Porque quem é fiel permanece. Entra padre, sai padre, entra bispo, sai bispo, morre padre, morre diácono, e a comunidade, quando está pensando o que é morre só padre? O diácono também morre, olha lá. E a comunidade permanece fiel. Há pouco ali eu perguntei, não é? A missa aqui é sempre assim cheia? É, padre, e hoje está vazia. Meu Deus, é mais. Não é? Então, saudar toda alegria, com toda alegria, os fiéis que participam desta solene liturgia. Caríssimos, estamos no mês de outubro. Eu tenho insistido em fazer sempre esse caminho, porque infelizmente, ir lá na paróquia por esses dias, fui surpreendido por uma fiel, olha, disse assim, alguém disse a ela: estamos no mês de outubro, mês da missão. Ela, sabia não. Mas eu fiquei pasmo, e me perdoe dizer, com todo carinho, com toda a amabilidade que tenho, porque também sou do movimento, mas a pessoa não é nem o movimento em si, mas é a pessoa que entendeu que a igreja só é renovação carismática católica, e a igreja não é só isso. Por que, caríssimos? Se pensarmos que a igreja é somente renovação carismática católica, iríamos fazer da igreja um gueto. A diversidade é do espírito, a uniformidade é do diabo. Imagine se todo mundo pensasse igual e agisse igual. Chinês que tem tudo a cara, vai na mesma cara, não fala igual, não. São todos diferentes, somos únicos. Mas a criatura botou na cabeça de que, por ser da renovação carismática, a igreja só serve se for carismática. Se não for no viés da renovação carismática, nada me presta, nada presta. Ou aquilo que é conveniente. E aí começa a tecer comentários. A igreja vermelha, a igreja tradicional, não tem nada disso. Essa diversidade que faz a igreja, e não a uniformidade. E é triste para uma pessoa como essa, que diz ser de um movimento tão profundo, tão sério, restringir a igreja com esse olhar. E isso condiciona também todo o processo de evangelização, infelizmente.
Infelizmente. Então tomemos como ponto de partida aquilo que é a igreja, e de modo especial a igreja do Brasil, não é a igreja da Europa. Outro dia um seminarista, no meu tempo, não muito longe, disse assim: tenho saudade do tempo que a igreja rezava do missal de Trento. Eu disse, tem saudade de um tempo que nem viveu? Com saudade de um tempo que nem viveu? O Peste, da mesmo do meu contemporâneo a mim. Não foi ele que tinha 100 anos com o senhor Neiva, não, para dizer que tinha 100 anos e aí viveu esse tempo. Não tinha, não. Tenho saudade do tempo que a igreja celebrava de costas o tempo de Trento. Eu disse, saudade do tempo que não viveu. Infelizmente. Então a igreja do Brasil destina o seu olhar neste mês de outubro para as missões. A palavra é essa que significa enviado. E todo aquele que é enviado com uma missão específica. Aqui no Brasil, o representante do Papa tem o nome de núncio apostólico. Na vida civil, são chamados os embaixadores, que são os representantes dos presidentes nos países, e ali fazem as vezes do presidente. Paulo se considera um embaixador de Cristo. E nós, em consequência, pela configuração a Cristo pelo batismo, também somos continuadores de sua obra. Ele nos enviou com a missão dele. Tem uma frase bem clichê que diz assim: missão dada, missão cumprida. Vamos repetir? Missão dada, missão cumprida. Tudo isso para sedimentar em nós o caráter da missionariedade. O documento de Aparecida, ele saiu com um pequeno erro, mas ao mesmo tempo grave. Porque vejam, o documento apareceu discípulos e missionários. Não, quem é discípulo é missionário. Não tem uma coisa e outra. É discípulo missionário. E depois a igreja teve que rever todo esse conceito, todo esse dizer, para não condicionar o processo de evangelização. Então, cumprindo o mandato, o imperativo de Jesus, o ide, nós temos a responsabilidade para a garantia da fé para as futuras gerações, sedimentar a fé no chão que nós pisamos, neste pedaço de chão do qual nós fomos semeados, plantados. É muito bom estar na paróquia dos outros, é muito bom, mas fazer botar no todo estar na casa dos outros, nas comunidades dos outros. Uma vez cheguei na paróquia, quando cheguei, todo mundo na missa dominical e na igreja matriz, volta para suas comunidades, queimou a romaria, vai sua casa para ir embora. É muito bom ficar na igreja matriz, é muito bom, porque não tem trabalho, tem visibilidade, coisa que na comunidade são 5 fé, o velho, lá para rezar a missa, e não tem visibilidade. Então a missionariedade passa por esse caráter performativo, que é também o caráter da palavra, que nos leva nessa compreensão. Nós precisamos, como nos lembra Santa Teresa de Calcutá, exalar o perfume de Deus. E a missionariedade nada mais, nada menos do que isso: espalhar, exalar o perfume de Deus onde quer que nós estejamos, para cumprir a missão que Ele me confiou, e não uma missão que foi terceirizada por A, por B, por C, por D. Não, uma missão que é dele e que Ele confiou a mim como padre, como ministro ordenado, a você como fiel cristão leigo. Então temos uma responsabilidade nas mãos para a garantia da fé para as futuras gerações. Nos otorgarmos o direito de não vou ser missionário, ou não quero cumprir, imputará impunição severa. Jesus é misericordioso, mas também é justiça, e no último dia cobrará de modo severo aqueles que arrastaram o chinelo para não fazer o reino de Deus acontecer. Há muita coisa que se fazer, há muita coisa.
E esta tomada de consciência não é para amanhã, porque não sabemos se virá. Não é para ontem. Ontem passou. É para hoje. Porque só temos hoje para amar a Deus. Tomemos essa consciência para viver a nossa missão. Porque missão dada, missão cumprida. Pois bem, caríssimos, o salário daqueles que decidem seguir Jesus, nada mais, nada menos do que o sofrimento e a dor. O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica falando sobre o valor salvífico do sofrimento, salvifici doloris. Se olharmos o sofrimento no discipulado a Jesus Cristo, somente com o olhar pessimista, o olhar de gente derrotada, o olhar de gente minimizada, o olhar de gente rasteira, pessimista, é para sair daqui no Mário Leal tomar Tajapu. Agora, se olharmos o sofrimento com o seu valor, com o seu atributo de fé, veremos que nenhum sofrimento deste mundo é para a glória que nos está reservada, que nos foi reservada por Jesus. Mas para chegarmos a este reino definitivo, para esta glória, precisamos, aquilo que o profeta Isaías, logo ali no seu capítulo de hoje, mostra-nos: é preciso ser macerado, é preciso ser humilhado, despojado, é preciso ser provado no fogo para sermos contados entre os eleitos do Senhor. Porque o discipulado a Ele nada mais é do que isso: configurar-se cada vez mais a Ele no mistério de sua paixão, morte e ressurreição. Fora disso é extremismo. Tenho dito na paróquia São Paulo: o Pai procura adoradores e não histéricos. Porque o que se tem hoje, a perspectiva que se tem hoje é mexer com as emoções. Eu não estou aqui para mexer com as emoções, eu preciso formá-los para a vivência de cada dia, alimentado pela palavra. Porque no momento das adversidades, nos momentos de tribulação, só temos a Ele. E se nós não nos apegarmos a Ele, todo o sofrimento é fadonho. Todo o sofrimento a gente pensa que não vai passar, mas tem o seu porquê e o para quê. Outro dia, Padre Marcelo Rossi, outro dia não, já tem um tempinho que eu escutei ele dizendo ao povo na Rádio Globo: amados, não procure saber de Jesus o porquê, e sim o para quê. Minha gente, pela razão, queremos saber de tudo. Bote uma criança no meio de um lugar como esse, a criança vai chamar toda hora você vai dizer: mãe, que é isso? Que é isso? Que é isso? Então nós somos constantemente, não é, assaltados por este sentimento do porquê. Mas olha, caríssimos, o porquê, ele pode ser revelado a nós naquele momento, quando nos dispomos a olhar as coisas na ótica da fé. Mas ele pode simplesmente revelar a nós no caminhar da vida e da história, ou ele simplesmente revelará a nós no último dia o porquê de tanto sofrimento, o porquê da via sacra da nossa vida e o para quê, que também vai se dando de modo pedagógico no agir de Deus para aqueles que se abrem a esta graça da vivência da fé. E os discípulos buscam hoje de Jesus os primeiros lugares por serem discípulo dele. Mas o salário, a recompensa de quem segue a Ele é ter o mesmo destino dele: a cruz e o sofrimento.
não na ótica da dor e do sofrimento, como estamos acostumados a ver, como há pouco vos disse, no olhar cansativo, no olhar fadonho, no olhar exaustivo, mas como nos lembra João Paulo II na carta Fé e Razão, falando sobre a ciência e a fé. E agora, parafraseando São João Paulo II, digo que o sofrimento, na ótica da fé, são duas asas que nos elevam aos céus. Me vem agora a imagem da pipa ou da arraia, como aqui conhecemos. Não são os ventos favoráveis que põem a pipa para cima, ou a arraia para cima. São os ventos contrários. Se você ler a tua vida, o teu sofrimento, nesta ótica, bem-aventurados sois vós. Agora, se você olha para a vida com esse olhar de gente que tudo chora, de gente que esses dias eu tenho um amigo que ele bota 1000 dificuldades para as coisas da igreja. Esses dias os meninos bons lá no IAPI brincando tocaram fogo no ônibus. Brincadeira. Mas a confusão lá no IAPI. Olha, o povo. Ai meu Deus, a violência, pai. Ai meu Deus, não vou pegar ele não. Cala a boca! Parece que não tem fé. É claro que a gente não vai sair no meio do tiroteio, tem insanidade. Mas vejam, de tudo se acovardam. Agora, se fosse um dia no tiroteio, segunda de manhã e todo mundo indo para trabalhar, o patrão não quer saber que está tendo tiroteio, não. Quer você no horário do trabalho. Porque se você atrasar meia hora, vai ser descontado do seu dia. E aí ninguém bota dificuldade para chegar no trabalho. Pega até Uber, pega até mototáxi, contrariando até a humanidade. Quando eu subo na moto, a alma sai do corpo. Eu digo, meu Deus, vou morrer. Suporto moto. Só uso na casa estranha. Pois é. Olha para a vida com esse olhar desmerecedor. Não um olhar de quem tem fé, de quem encara as coisas da vida com sangue no olho. Mas encara do modo melindroso, entra em um pânico. Outro dia estava tendo um tiroteio lá no fundo da igreja, entre o Bronco ali e aquela região. Não se assombrem não. Aí daqui a pouco, tiroteio. Eu calo a boca. E desse jeito, pedagógico, catequético, amoroso. Porque não tem outro modo. Aí cheguei e disse, minha gente, está tendo tiroteio aí fora. Mantenham a calma, fiquem aqui, aproveitem, usufruam da minha presença, da minha beleza, que é única, que não é todo dia que se vê, é todo dia que se vê. Não, aí ó, vê raramente minha presença. Aí pronto, começa, ai padre, tem que ir para casa, minha filha, tem desespero. Porque ainda entra em desespero e deixa o povo idoso em casa, calor. E aí é por isso que entra a crise de ansiedade e as outras coisas, porque não tem um autodomínio. Não é que a gente agora vai normalizar as coisas, entender o natural, padre. Isso aí, a menininha em casa disse à mãe, mãe, isso é tiro ou é bomba? E assim com aquela mais lavada criancinha, é tiro ou é bomba? Não vamos normalizar a coisa, mas também não vamos viver em sobressalto. Porque, minha gente, se for assim, não vai sair para lugar nenhum, vai ficar trancafiado dentro de casa. Então o salário daqueles que seguem a ele terá o mesmo destino dele, o sofrimento e a cruz. Mas para isso, como nos lembra o profeta Isaías, é preciso ser macerado, é preciso ser humilhado, esmigalhado, provado até as últimas consequências. Para chegar ao ouro refinado, é preciso colocá-lo no fogo. É assim o cristão, que provado na dimensão da fé, para saber se é autêntico discípulo de Jesus, é colocado nas grandes provas. E quem for perseverante, ganhará a coroa imperecível, que o justo juiz nos dará no último dia. E não de gente melindrosa, gente frouxa.
No Evangelho de ontem, Jesus disse: se tiveres vergonha de mim, eu terei vergonha de vós diante do Pai. E essa tomada de consciência, caríssimos, é para hoje. Porque sair daqui e dizer: ô padre, a missa foi linda, maravilhoso, mas depois não mexe com a tua consciência, não molda no seu modo de ver as coisas segundo a luz da palavra. Então peçamos ao Senhor esta graça, que por meio dessa liturgia o Espírito nos invada o nosso ser, transforme a nossa vida, tire de nós todo o medo, toda a paralisia, tudo aquilo que condiciona a nossa vida, a ansiedade, as crises de ansiedade, o medo paralisa, caríssimos. E quando você olha as coisas na ótica da fé, você vê com o olhar de Deus e é capaz de tudo enfrentar, tudo, por amor a Jesus e a causa do seu reino, sem ter medo das sanções, porque isso, caríssimos, para tudo isso tem um preço, e nem todos estão dispostos a pagar. É tão bonito olhar para os santos Cosme e Damião com os cabelos ondulados, com as vestes bonitas, e ficar assim, pasmos. Mas a gente não consegue ver, para além da beleza estética, para além da beleza física, o olhar de dois homens corajosos, porque não foram pessoas que simplesmente só rezaram o texto de São Frei Gilson, rogai por nós, mas foram homens que se envolveram no contexto histórico e ali corresponderam aos apelos de Deus no tempo e na história. Vamos deixar esse olhar romantizado da fé, para encarar a fé à luz da palavra, da força do Espírito, para tudo encarar, para tudo ter coragem, e não de homens e mulheres melindrosos, frouxos. Agora não saia daqui chateado comigo não, viu? Porque se fosse Padre Paulo Avelino, Monsenhor Jonas Abib, Padre Augusto, José Augusto da Canção Nova, a dizer que você é frouxo, você sairia da missa e diria: a missa foi uma bênção, uma bênção, Ave Maria. Quando a gente está na igreja, 2 horas de missa a gente reclama, mas quando vai para a Cidade Santa, 5 horas de missa, com os pés o tamanho de um bolo inchado, a missa foi uma bênção. Canta, igreja, canta, uma bênção. E na tua comunidade você reclama. Uma maldição que a gente tem de ficar reclamando de tudo. Mas enquanto vida e saúde e força na voz ele me der, eu vou combater até o último dia da minha vida isso, na vida da igreja. Porque eu não posso fazer com que você entre e saia da igreja e tenha um encontro rasteiro com aquele que você diz que é o amor de sua vida. Não, não. Depender de mim, você sai daqui mordendo nas orelhas, mas também com a consciência de que seguir Jesus é isso aí. Rapadura é doce, mas não é mole. Então tomemos consciência. Eu não vou aqui ficar trazendo tratado de Bento XVI. Eu aplico o Evangelho na vida, no contexto do nosso caminhar. Porque de doutrina a gente tem demais. Tem catecismo da igreja, tem os santos doutores aí, que iluminam o nosso caminhar. E se nos ajudam, vamos utilizá-los. Agora, eles viveram no contexto histórico do seu tempo. E para nós agora, é dentro desse contexto, do qual nós estamos imersos, a violência, o racismo, o sofrimento e a dor, as perseguições, dentro e fora da igreja. Então continuemos a caminhar, perseverantes na fé, e continuemos também a rezar pelo Papa Francisco. Finalizo com isso. Agora ele convocou, ontem eu disse aqui, nunca se viu na história da igreja um sínodo que começava de baixo para cima, mas um sínodo que começava de cima para baixo. Ou seja, o Papa convocava os cardeais, definia coisas para a vida da igreja, o caminhar da igreja, e simplesmente mandava descer. Pronto, chegava às dioceses, às paróquias, às comunidades, ao povo de Deus.
Mas como é sugestivo da palavra sinodalidade, que é um caminho de escuta, o Santo Padre Papa Francisco convocou o sínodo, começando de baixo para cima, ou seja, escutando o povo de Deus. E nós fizemos este trabalho, este pequeno trabalho. Foi tudo compilado, tudo resumido e foi enviado para a arquidiocese. A arquidiocese também enxugou todo o material e enviou para a Santa Sé. E agora o Santo Padre está na segunda etapa do sínodo. Disse ontem, sábado passado, Dom Walter esteve lá na paróquia presidindo a missa de Nossa Senhora Aparecida. E eu questionava Dom Walter: Dom Walter, tem alguma notícia sobre o sínodo? Ele disse: olha, padre, até agora nada. E o que mais espanta é porque o que mais espanta é o silêncio. Porque se tem silêncio, é porque alguma coisa está acontecendo, tanto de bom como de ruim. Mas olhando para o cenário da sinodalidade que convocou o Papa Francisco, não vem coisa boa aí não. Ou melhor, não está acontecendo coisa boa não. O Papa João 23 disse que os inimigos da igreja estão dentro da igreja. Os inimigos da igreja estão dentro da igreja, que se aproximam para a comunhão, que rezam o rosário. Infelizmente, os inimigos da igreja estão dentro da igreja. Os inimigos da igreja não é um mundo secularizado, hedonista, não. Os inimigos da igreja estão dentro da igreja, que tramam contra a igreja, que buscam destruir com o padre, que buscam destruir com o bispo, que buscam destruir com o Santo Padre, e agora certamente está sofrendo, porque decidiu fazer esse processo de base, de sinodalidade. E o resultado disso tudo será às custas de muitas lágrimas, de muito suor, que o Santo Padre derramará por causa disso, mas para fazer o Evangelho conhecido a todos. Então, a pedido dele, continuemos a rezar por este tipo do sínodo, porque vem coisa boa aí, mas a suor, as lágrimas de um homem que simplesmente decidiu convocar a igreja para um processo de missionariedade, e isso tem um preço. O peso da idade recai sobre o Santo Padre, mas a mente mais viva do que nunca. Que Deus dê a saúde do corpo e da alma ao nosso Santo Padre, para conduzir a sua igreja no caminho que Jesus Cristo agora tem suscitado para a igreja deste tempo. Que assim seja.